Louvado seja o teu nome, te agradecemos, Deus, por estarmos aqui nesta manhã, nessa conferência, e que todos nós sejamos visitados profundamente pelo teu Espírito, para que o proveito seja para o teu reino. Para que tenhamos condições de continuar nesse tempo em que estamos vivendo, nesses dias, continuar, Deus, fazendo aquilo que tu queres, fazendo a tua vontade. Então, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, você também é o segurança? Não, né? Segurança aqui. Bom, nosso assunto é esse aqui, tá bom? Células como estratégia missionária. Tudo bem? Talvez a gente pudesse entender essa estratégia missionária mais do ponto de vista de missões urbanas, mas eu acredito que não. Acredito que a gente pode estender isso como estratégia missionária de forma ampla e geral, ok? Bom, então vamos caminhar, tem aqui um slidezinho, depois se vocês quiserem a gente pode dividir isso com vocês, tá bom? Esse material aqui. Mas a gente vai construir aqui um pensamento juntos, não é isso? Porque se existe alguma literatura que trate disso, especificamente, né, uma célula como estratégia missionária, eu não conheço. Então a gente está buscando, na verdade, a principal literatura, que é a nossa base, o nosso fundamento, que é a Palavra de Deus. E através dela, construir aqui entre nós algo, né? A gente vai até as 11, eu acredito, construir um pensamento onde a gente possa enxergar o que está aqui, célula como estratégia missionária. Então a gente vai caminhar um pouco e aí vocês podem participar, tá bom? Já que não tem nada pronto do ponto de vista de autores que escreveram sobre isso, ou se existe eu não conheço. Já que a gente está caminhando com uma proposta bíblica, a gente então está construindo algo aqui entre nós, tá bom? Então, para nós caminharmos, a gente sabe que Deus tem um propósito, né, para a sociedade humana. A gente sempre ouviu e continua ouvindo que Deus, né, as pessoas falam, distribui folheto, você, né, evangeliza e abraça, e Deus tem um propósito para a sua vida. Não é isso? A gente tem cânticos que mostram que Deus tem um propósito para a sua vida, coisa parecida. Isso não é uma mentira, isso não está errado, mas também não é toda a verdade, né? Não explica tudo. Porque na verdade, Deus tem um plano só. Então, Deus tem um plano, é o plano de Deus. Nesse plano de Deus, devem estar incluídas todas as pessoas, tudo aquilo que Ele criou. Deus não criou nada fora do plano dele, entende? Entenderam? Deus criou tudo que Ele criou com um propósito. Ele criou dentro desse plano dele, né? Agora, esse plano de Deus é um plano que foi feito na eternidade. Não foi um plano feito no tempo, não foi um plano feito depois que Ele começou a criar todas as coisas, lá no princípio. Não. A Bíblia diz que Ele é um plano eterno. Ok? Bom, esse plano incluía então a criação. Então Deus, quando começou a criar, Ele está colocando em prática o plano que Ele estabeleceu na eternidade. Tá bom? Esse plano de Deus que Ele estabeleceu na eternidade tem um propósito definido. E como tem um propósito definido, Deus previu então, nesse plano dele, todo o processo da sociedade humana, ou todas as transformações da sociedade humana no decorrer da história. Ok? Ou seja, o plano de Deus é um plano eterno, mas nós cremos que Deus é onisciente, e a onisciência de Deus não se explica pelos acontecimentos à medida em que eles vão acontecendo na história. Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Então, desde a eternidade, Deus conhecia a história do princípio ao fim. Então, o plano de Deus prevê, né, no plano que Deus criou lá na eternidade, formulou na eternidade, Deus então previu essas transformações que no decorrer do tempo a sociedade humana teria. Entenderam? E a sociedade humana, ela é muito dinâmica, né? Ela se transforma, ela sai de uma condição para outra, de um pensamento filosófico para outro, de um pensamento teológico para outro, enfim. O que nós estamos vivendo hoje, por exemplo,
é permeado, a realidade hoje é permeada de ideologias teológicas, filosóficas e por aí afora, e religiosas, né? Então, olhando para cá, a gente percebe lá em Efésios capítulo 1, mas eu queria colocar mais 2 versículos aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês o versículo 12, mas eu queria colocar também o versículo 5 e o 6. Então, você que já está com a Bíblia aberta para a gente ganhar tempo, dá uma olhada aí para mim e lê esses 3 versículos para mim. Lê na ordem. Efésios 5, 6 e depois o 12. Aí me adianta aqui, né? Já me facilita. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Muito bem, então aí você percebe que o plano de Deus feito na eternidade, até mesmo dentro de uma visão que Ele nos predestinou, e a gente não vai entrar no mérito da predestinação, se Ele predestinou porque conheceu aqueles que viriam a ser salvos no decorrer do tempo, ou se não, a gente pode entrar. A gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente vai ficar com aquilo que a palavra diz, né? Aquilo que a palavra afirma. E aquilo que a palavra afirma é que Ele nos predestinou de acordo com a vontade dEle. Beneplácito, na sua versão, está mais claro, né? Mas nas versões mais antigas, chama isso de beneplácito, ou seja, de acordo com a vontade dEle. Fundamentado na vontade dEle, foi que Ele fez isso. E Ele fez isso com um propósito, para que fosse para o louvor da glória dEle. Ok? Então, o plano de Deus para a criação é que essa criação possa se voltar para Ele. Ele criou exatamente para que essa criação se voltasse para Ele e o glorificasse e o honrasse. Isso de uma forma geral, a criação toda, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 8 da carta aos Romanos, né? Agora, no que diz respeito à sociedade humana, principalmente porque nós somos seres morais, então, Ele fez isso, Ele também predestinou, mas Ele predestinou em Cristo, não é isso? Ou seja, nós temos um plano que foi arquitetado por Deus, e esse plano arquitetado por Deus passa, então, necessariamente através do Filho dele. Ninguém pode, na verdade, estar incluído nesse plano de Deus do ponto de vista da salvação, do ponto de vista da redenção, do ponto de vista da vida eterna, sem passar por ele. É isso que nós pregamos. Por isso que nós pregamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e as pessoas precisam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Muito bem, então, é um resumo disso, né? Esse plano de Deus está pronto já desde a eternidade. Então, se esse plano de Deus está pronto desde a eternidade, a gente pensa, então, a gente chega à conclusão de que Deus tem uma agenda, não tem? O que vocês acham? Deus tem uma agenda? Tem ou não tem, gente? Tem. Não tem um plano? Ele não vai trazendo isso à existência, não vai colocando esse plano em prática, fazendo com que esse plano se aplique no decorrer da história, no decorrer do tempo. Então Deus tem uma agenda. Essa agenda de Deus, que é a agenda do Espírito, ela não segue, na verdade, um dia, mês e ano. Ela é estabelecida de acordo com aquilo que a Bíblia chama plenitude do tempo. Todas as vezes que o tempo para Deus, né, dentro da agenda dele, se faz pleno, então Deus faz alguma coisa acontecer de acordo com o plano dele. Vamos dizer assim, né? O plano está em curso, mas existem eventos dentro desse plano que são eventos marcantes, né? Por exemplo, a destruição da sociedade humana no capítulo 6 de Gênesis, não é isso? Depois você tem o chamado de Abraão, dando um pulo, né? Você tem o chamado de Abraão, sim senhor? Tudo certinho. Okay? Você tem o chamado de Abraão, depois dando um salto lá, tem uma aliança com Davi, depois dando um salto lá para frente, bem lá para frente, não é isso? Você tem a encarnação do Filho dele, a encarnação de Jesus Cristo, depois a crucificação, depois a ressurreição de Cristo, depois você tem o chamado de Paulo, por exemplo, ou de Saulo, não é isso? E os nossos chamados, chegamos até por aqui, não é isso? Ou seja,
vamos colocar essas ações de Deus dentro do plano dele, e elas são ações específicas, né? Elas são ações pontuadas. O plano dele segue a história, mas em determinados momentos da história, esse plano de Deus, né, age de uma forma marcante, não é isso? Na sociedade humana. E isso vai se acentuando de acordo com o passar do tempo e a aproximação da volta de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses que existem sinais, existem coisas. Alguém é dono do Chevrolet Prisma branco que está em frente à igreja? Acho que não, acho que aqui não. Entenderam? Ou seja, à medida em que o tempo avança e a volta de Cristo se aproxima, alguns acontecimentos vão se sucedendo, né? Por exemplo, lá atrás, eu esqueci de falar, por exemplo, um dos acontecimentos também que é específico, pontual, foi o Pentecostes. Mas esses acontecimentos, a maioria deles, talvez o que aconteceu com você, o seu chamado, você se lembra dia, mês e ano. Mas esses acontecimentos que vieram ocorrendo na história, a Bíblia não registra dia, mês e ano, de nenhum deles. Às vezes fala do primeiro mês, do ano seguinte, tal, por aí afora. É o máximo, né? A gente não sabe exatamente qual foi o dia, mês e ano em que Deus resolveu destruir a humanidade. Dia, mês e ano em que ele chamou Abraão. Sabemos? Dia, mês e ano em que ele mandou Abraão subir o monte para poder sacrificar Isaac. Sabemos? Por aí afora. Entende? Então, mas esses acontecimentos não são marcados na Bíblia exatamente por essa sucessão cronológica. Mas eles são marcados pela plenitude do tempo. Quando o tempo se faz pleno, então Deus faz acontecer esses eventos que marcam, que pontuam o seu plano na história. Ok? Até aí tudo bem? Então, vamos colocar, essa é a agenda de Deus. E essa agenda de Deus é muito complicada para nós. Por que ela é complicada para nós? Porque Deus não nos revela a agenda dele assim, do princípio ao fim. Você tem o Apocalipse. No Apocalipse você tem os eventos, né, que vão acontecer. E você precisa interpretá-los, não é isso? Que é muito difícil, até controverso, né? Mas você vê o Apocalipse mostrando os eventos, mas não está registrado lá qual é o dia. Por exemplo, a gente não sabe, né? Tem essas pessoas que até hoje tentaram prever quando Jesus volta e todos eles erraram. Agora tem uma pastora que está prevendo e diz que ele volta em 2017, bom, ano que vem, né? Ou seja, mais uma vez alguém colocou mais uma que vai errar. Okay? Ou seja, não se marca dessa forma, não é isso? Não está lá escrito na Bíblia que é isso que acontecerá e qual vai ser a data. O Apocalipse não registra dia, mês e anos daqueles eventos todos. Então isso para nós é uma grande complicação. E eu vou mostrar para vocês a tensão que existe na sociedade humana e sobretudo nessa sociedade que é o povo de Deus na Terra. Existe uma tensão entre a agenda de Deus e a nossa agenda. Ok? Existe uma tensão. A agenda do Espírito, né? O grande problema é que nós não conhecemos, a não ser que a gente tenha revelações, tenha profetas e que nos digam isso, né? Porque os profetas adiantaram, às vezes, a agenda de Deus em algum momento para alguém. Como, por exemplo, os anjos que apareceram a Abraão foram específicos, né? Um deles disse, olha, daqui a um ano eu verei a você e a sua esposa terá um filho. Então, ok, ele antecipou alguma coisa para um ano à frente. É Deus quem faz, né? Então, a tensão é criada, sobretudo porque Jesus falou para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não é isso? E aí Jesus vai dizer, e o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Né? E aí Jesus vai dizer assim, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todos nós fomos nascidos do Espírito, né? Então a nossa agenda dos nascidos do Espírito deve estar de acordo com a agenda do Espírito. Mas eu não sei qual é a agenda do Espírito, alguém sabe? Ele é como o vento, ele sopra onde quer. Então, de repente a gente está reunido aqui nessa sala falando desse assunto aqui, e o Espírito vem e, olha, separa-me aí o pastor aqui, né, Carlos, para que ele vá agora, vá lá no Chapadão, né, agora, né?
Ok? Ou seja, Quer ir lá? Até vou. O espírito humano ou seja, a questão é que o Espírito Santo interfere na nossa agenda quando a nossa agenda não é a agenda dele, ele vai interferir. E aí cabe a nós obedecer ou não obedecer. Agora, vocês sabem o problema disso, né? Você sabe o comprometimento disso. Então, um exemplo dessa tensão que nós trazemos para vocês, para a gente caminhar dentro de célula como estratégia missionária, porque eu estou querendo que vocês pensem, se a célula desse tempo é uma estratégia missionária para esse tempo, ela é uma estratégia do homem ou ela é uma estratégia do Espírito? Entenderam? É isso, é para lá que eu estou indo. Essa estratégia é uma estratégia puramente humana, foram homens que se reuniram com visões de estratégia de gerenciamento, é isso, e por aí afora, e resolveram, descobriram dentro de um processo intelectual, racional, puramente, né, administrativo, resolveram fazer com que as igrejas estivessem reunidas em células nesse tempo. Ou será que essa é uma agenda de Deus? Entende? Por quê? Isso é fundamental para nós entendermos. Porque se for uma agenda do homem, não está dentro do propósito de Deus. Para que esteja dentro do propósito de Deus, é preciso que seja uma agenda do Espírito Santo. Agora, essa tensão pode fazer com que a igreja tenha uma agenda, pode fazer com que o povo de Deus tenha uma agenda diferente da agenda do Espírito? Pode. E é isso, Jesus deixou isso para nos alertar de uma forma muito clara. Por exemplo, na primeira carta que ele manda escrever, lá no Apocalipse, capítulo 2, às igrejas da Ásia, logo a primeira carta, que é direcionada à igreja de Éfeso, você percebe uma igreja que trabalha muito. Ela está trabalhando muito. E algumas coisas até muito boas que ela faz, né? Contudo, Jesus vai dizer para ela, olha, eu tenho algo contra você. E você deve se lembrar, se arrepender e voltar. O que você entende daí? Essa igreja, ela tinha uma agenda. Mas a agenda dela se afastou da agenda do Espírito. Então, Jesus aparece lá e diz, olha, volte lá e comece outra vez onde você parou. Ok, gente? Mas é complicado assim? Não, eu acho que é, né? O que vocês acham? É complicado assim ou não é? É desse jeito. Ok? A gente mete o pé no acelerador e vai, né? E de repente o Espírito ficou lá atrás, falou, você me deixou lá atrás. Isso aqui, o meu propósito ficou lá atrás. Ou seja, a gente pensa que está trabalhando dentro do propósito de Deus e não está. Então, para nós evitarmos essa tensão que é difícil, eu estou colocando aqui para vocês, é difícil, nós temos que estar avaliando sempre a trajetória que nós estamos seguindo, sempre reavaliando essa trajetória, e nós devemos ainda sempre estar perguntando a Deus, Senhor, é isso mesmo? Porque a única forma de nós trabalharmos para Deus no mundo é trabalharmos dentro do propósito dele. Deus tem um propósito. Por exemplo, vamos colocar isso dentro de uma visão igreja local. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, né, é uma igreja local. E essa igreja local aqui tem uma missão. Então, ela coloca no boletim, aparece lá no videozinho, enfim. A igreja tem uma missão. Ok? Então, tudo o que nós fazemos aqui como igreja local é para alcançar a missão da igreja. Ok? Que ela é uma missão, é uma coisa bem rápida, as pessoas decoram facilmente porque é curtinha. Mas tudo que nós fazemos aqui é para alcançar essa missão. Vamos supor, então, que nós tenhamos aqui, nós temos células. E essas células conhecem a missão da igreja, os líderes conhecem a missão da igreja e conhecem, mas talvez uns 2 ou 3 líderes resolvem ter a própria missão da célula. E essa missão da célula não está de acordo com a missão da igreja. Então, o que esses 2 ou 3 líderes estão fazendo está dentro do propósito da igreja? Não. Entenderam? É a mesma coisa. Existe um propósito maior.
Ou seja, existe uma missão maior, que é a missão de Deus, que é o plano de Deus, que é o propósito de Deus. Ele é um só e é grandão, é geral, ok? É maior. Todas as missões, vamos dizer, da igreja, todas as igrejas locais que estão envolvidas no propósito de Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus, devem trabalhar para alcançar o plano de Deus, a missão de Deus. Então, a única forma de nós fazermos isso, a única maneira que nós temos para fazer isso, é cooperarmos com Deus. A gente não pode criar nada novo. A gente não pode criar uma missão nova, um propósito novo. Ele já existe. E tudo que nós fazemos deve estar direcionado para o propósito dele. Então, nós cooperamos com ele. E é exatamente o que a Bíblia diz. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não estamos trabalhando, nós não somos uma instituição, a igreja não é uma organização para teísta, né? Ou para, vamos dizer, não tem essa linguagem, paramédico, não tem? Então vamos inventar uma aqui, para teológica, para teísta, ou seja, estamos trabalhando ao lado de Deus, não é isso? Não, nós não estamos trabalhando ao lado de Deus, nós estamos trabalhando dentro do propósito dele. Quando Deus estabeleceu na eternidade o propósito dele, ele previu essas pessoas, ele previu a igreja que iria cooperar com ele no alcance do propósito dele no mundo. E isso fica claro. Por exemplo, quando Jesus veio, ele veio de acordo com o propósito de Deus. Aí você pega Pedro pregando a primeira mensagem em Atos dos Apóstolos, e ele vai dizer, a esse Jesus que foi entregue segundo a presciência de Deus. Então, o Filho de Deus estava no plano de Deus. Pedro vai dizer, esse Jesus que vocês, que foi entregue segundo a presciência de Deus, vocês o mataram. Então, as duas coisas, não é? Ele veio ao mundo porque ele estava dentro do plano, isso fazia parte do plano de Deus, e basicamente é o ápice, né? É o clímax do plano. Mas, ao chegar aqui, os judeus mataram o Filho de Deus. Então, eles têm culpa por isso, né? Porque mataram, embora era necessário que Cristo viesse. É isso que Pedro está colocando ali. E é isso que a gente está falando aqui. Então, Jesus veio dentro do propósito de Deus. Quando Jesus estava para ir embora, depois da ressurreição, aquela coisa toda, então Jesus vai falar, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, né? Para que vocês continuem o que eu comecei. Então, Pentecostes, descida do Espírito Santo, plano de Deus. Quando Pedro prega a primeira mensagem em Pentecostes, plano de Deus. Então a igreja, dentro do plano eterno de Deus, não no tempo, mas lá na eternidade, a igreja dentro do plano eterno de Deus, deveria continuar aquilo que Jesus começou. É o que nós estamos fazendo. A nossa missão aqui, em resumo, a nossa missão no mundo é continuar o que Cristo começou no mundo. Ok? Então, a missão da igreja aqui é adorar a Deus, amar pessoas e proclamar o Evangelho, isso não? Proclamar o Evangelho. Isso, é isso? Quem se lembra aí, né? Ou seja, será que isso é do propósito de Deus? Tá. Ele não quer que nós o louvemos? Ele não quer mais pessoas que possam também adorá-lo? Então, quando eu amo pessoas e proclamo o Evangelho, eu estou atraindo pessoas para Deus, não para mim. Ok? Para Deus. Então, se a igreja aqui cumprir a missão dela, tudo o que fazemos aqui é para essa missão, nós estamos cooperando com Deus, concordam? Ok, gente? E nós somos um povo no mundo muito estranho. Por quê? Eu tenho meus planos, não é isso? Eu tenho meus projetos de vida, eu quero estudar, eu quero me formar nisso, eu quero me formar naquilo, sem problema nenhum. Sua vida está organizadinha, não é isso? Agora, ela não pode estar presa. Ela pode, porque senão, dentro desse propósito de Deus, o Espírito Santo de repente pode interferir, te chamar para alguma coisa e você dizer, não posso, estou ocupado, não posso, estou preso, não posso por isso ou por aquilo. Então a gente acaba dando mais importância talvez aos nossos próprios projetos do que aos projetos de Deus. E Deus nos alerta através de Jeremias que é Ele quem sabe os planos que Ele tem para nós. E eu não sei também, não.
Eu planejo a minha vida tudo certinho, mas será que é isso? Okay? Então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de planejar a vida é sempre uma interrogação. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? A gente vai, não é isso? E pedindo a Deus que dê certo. E Ele é misericordioso, vai nos conduzindo. Agora, pode ser que no plano dele as coisas mudem para mim e eu preciso ouvi-lo. Ok, gente? Essa é a tensão que nós vivemos no mundo. Nós já falamos algo sobre isso aqui, apenas recapitulando, né? Então, dentro desse plano de Deus existe um mover missionário de Deus. O que é isso? Mover missionário de Deus. O mover missionário de Deus, vamos pegar essa palavra missionário e vamos entendê-la dentro daquilo que nós chamamos de missão. Então, eu poderia dizer o mover de Deus no cumprimento da sua missão, ou o mover de Deus cumprindo o seu propósito, ou o mover de Deus ao encontro do seu plano. Ok? É isso aqui. O que é ser missionário? Esse mover de Deus. O missionário é aquele que está imbuído por uma missão, e essa missão deve estar dentro da missão de Deus, não diferente, né? Então Deus tem uma missão. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é estabelecer o plano dele. A missão de Deus é alcançar o propósito dele. A missão de Deus, em outras palavras, olhando lá para a aliança que ele fez com Abraão, a missão de Deus é que nele todas as famílias da terra sejam abençoadas. Ok? Nele todas as famílias da terra sejam abençoadas. E essas famílias agora abençoadas chegam a ele através do Filho dele, mediante a pregação do Evangelho do Reino pela igreja, chegam a ele para render-lhe honra, para glorificá-lo. Ok? Bom, então, dentro desse mover missionário, eu coloquei ali o verbo mover, porque é como se Deus estivesse se movendo na história. Não é isso? Deus se move na história, e se move literalmente, né? Então, por exemplo, se move do Egito para a Terra Prometida. Mas quem se moveu foi o povo, não foi Deus. Não foi Deus, ele estava lá, não tinha uma coluna de glória lá, né? Então ele está indo, ok? É a mesma coisa, Deus se move da Terra Prometida para o cativeiro. Não, como assim? Quem foi para o cativeiro foi o povo, não. Ele foi junto, né? Ele apareceu lá para Ezequiel no cativeiro. Então Deus se move, é claro, dentro dessa linguagem de uma revelação específica, né? Bom, a promessa do Pai começa em Gênesis 3,15. Começa de forma prática, o plano é eterno. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus imediatamente diz para o homem, a humanidade, né, completa toda a humanidade, né, que ele poria inimizade entre a semente da mulher e a semente do diabo, ou a semente da serpente. E Deus termina dizendo que ele traria da semente da mulher alguém, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Ok? Então, Deus já começa a revelar o plano dele. Claro, quem é que viria para esmagar a cabeça da serpente? Naquele dia que ele falou isso para Adão e Eva, dentro da história, do tempo, né, do espaço, Jardim do Éden, quando ele falou isso para Adão e Eva não entenderam. Quem será a minha semente? Quem será essa semente? Eu acredito que Eva até pensou que fosse Abel. Por quê? Nasceram 2 filhos, Caim e Abel. Só que a coisa está meio complicada, né? Ou seja, Abel era o filho que parecia ser o filho da promessa, embora não fosse o primogênito, né? E isso era muito forte naquela época, essa coisa da primogenitura. Quando Caim matou Abel, e Caim, por causa da sanção de Deus, Caim foge, Eva perdeu um filho, morto por um outro filho, e perdeu o outro porque se tornou um fugitivo. E ela ficou outra vez sem ver ninguém, falando, pô, pai, tinha uma semente minha que viria para esmagar a cabeça da serpente. Agora, um morreu e o outro fugiu. Então parece que o plano de Deus foi para água abaixo, não é isso? Não. Deus continua o processo e você vai ver essa geração lá na frente através de Noé, não é isso? Bom, a promessa do Filho. Então você tem a promessa do Pai. A promessa do Filho, o Espírito da Verdade. Gênesis 14, 16, 17, 16, 7, não é isso? Ou seja, o Filho, a semente da mulher veio. Ok, gente? Jesus Cristo é essa semente da mulher. Veio, encarnou-se.
morreu na cruz, ressuscitou, e agora ele está voltando ao Pai. Antes dele voltar, ele faz uma promessa, que ele enviaria o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Consolador, okay? Para que estivesse conosco para sempre, até que ele voltasse. Então ele promete o Espírito para nós. Então você percebe como o plano de Deus se desenrola, não é isso? Como ele vai. Bom, e o Espírito? Por sua vez, o Espírito da promessa que nos daria poder. Isso através das palavras de Jesus Cristo. Nós receberíamos poder pelo Espírito Santo. Ele virá e nós seremos visitados por Ele, receberemos poder e seremos testemunhos de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ok? O que você percebe? Por que ele é um plano missionário? Por causa desse mover. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a igreja. Ok? Envia para onde? Envia ao mundo. Para quê? Para que possa ser bênção para todas as nações. Mas que bênção? A bênção é através da proclamação do Evangelho, a anunciação de Cristo, apontar para Jesus Cristo, pregação do Evangelho do Reino. Ok? Vocês estão pensando, o que isso tem a ver com o céu, né? A gente vai chegar lá. Ok, gente? Tá bom? Aqui, há dúvidas? Vocês perceberam esse mover, esse movimento? Todo mundo que fala de missões um dia fala sobre isso, né? Alguém vai falar isso para vocês. Então, resumindo esse movimento, resumindo aí para vocês, o Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. O Espírito Santo envia a igreja. Propósito, Gênesis 1:3. Para quê? Por meio de vocês, abençoarei todos os povos da terra. Existe até uma fala do próprio Jesus Cristo de que o Evangelho terá que ser pregado no mundo todo, e aí virá o fim. Porque essa é a palavra de bênção. O Evangelho é uma palavra de boas novas. Jesus, quando nasceu, os anjos cantaram, né? O cântico das boas novas, né? Eis que vos trago novas de grande alegria. É que nasceu hoje Jesus Cristo Salvador. Então, Jesus Cristo é a boa nova para todos os povos. É a bênção para todos os povos. É preciso, então, que isso seja anunciado a todos os povos para que se cumpra, então, o plano de Deus na íntegra e Jesus Cristo vem. Bom, pergunta? Você é tão tranquilo, né? Agora, essa sociedade humana, como eu falei para vocês, a história da sociedade humana, ela é uma história dinâmica. Ela vai mudando. Ela vai se transformando no decorrer do tempo, até chegar nessa sociedade humana que nós temos hoje globalizada, né? Então, nós colocamos aqui um crescimento populacional, não é isso? A sociedade humana ela cresce em número, crescimento populacional. Esse crescimento populacional leva essa sociedade humana a migrar para terras, para ocupar essas terras vazias, né? Porque às vezes o local onde está enche. Então, migram para terras, outras terras, não é isso? Isso aconteceu muito no início. Por isso, os povos no início eram nômades, saíam de uma região para outra, né? Se aquela região ficou ruim, não produziu mais, ou a terra ficou seca, ia para outra. Os índios eram basicamente nômades, né? Quando uma coisa não dava certo, levantava o acampamento e ia embora, novas terras. Então, existe um movimento dessa população na Terra. À medida que a população cresce, novo território ou outros territórios são ocupados. Então, nós sabemos isso, né? Essa migração do campo para as regiões urbanas encheu a região urbana, ficou essa coisa. Aí vem as periferias da região urbana, traz a violência, traz tudo que a gente conhece, né? A migração dos sírios para a Europa, fugindo da guerra, né? Então hoje está muito fácil ver isso, né? Essa migração das comunidades, tentando sair da comunidade para uma vida melhor, né? Enfim, fugindo da violência. Então, no início, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, além disso, né? Além dessas
do crescimento populacional, ocupação da terra, você tem mais duas questões, né? A identidade cultural e a mobilidade social. Identidade cultural. À medida que esses povos iam se movendo para outras terras e lá se estabeleciam, então ali eles se tornavam um povo, né? E esse povo começava a ter uma identidade cultural, a sua própria cultura, a sua própria maneira de relacionamento pautada nos seus próprios valores, uma cultura própria, não é isso? E hoje você tem os países com as suas culturas próprias, embora isso hoje está mais difícil porque está muito globalizado. E essa mobilidade social diz respeito às sociedades que foram se formando e como essas sociedades se estruturavam socialmente. Se essa mobilidade social era possível do ponto de vista de sair de uma situação social e galgar uma situação social superior, ou se não é possível. Você tem isso aqui na Índia, por exemplo, em alguns aspectos da sociedade indiana, que a mobilidade social é horizontal, não é isso? Já nos países desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, Europa, Estados Unidos, América do Sul, isso aqui, além de ser horizontal, também é vertical. Ou seja, como é que a gente vê uma situação de uma mobilidade horizontal? É quando ela não traz uma mudança de uma classe social para outra. A pessoa fica na mesma classe social, mas ela sai da condição de filho para pai, por exemplo. Então ele era filho dentro de uma classe social, se casou, agora ele é pai. Houve, na verdade, uma mudança, mas dentro da mesma classe social. Ok? Entenderam? Isso é horizontal. Vertical é quando esse filho estuda, né, tem a possibilidade de estudar e galga agora situações sociais acima. Sai da classe C, vai para a classe B, sai da B, vai para A, enfim, né? Sem corrupção, né? Sem a Lava Jato, sem Petrobras, não é isso? Ok, gente? Vocês perceberam, vocês estão percebendo aqui uma coisa interessante. Dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, que você só tem a mobilidade social no plano horizontal, como é que se prega o Evangelho? Não é isso? Como é que o Evangelho impacta essa sociedade? Não é isso? Dentro de uma sociedade em que essa mobilidade social ela pode ser tanto horizontal como também vertical, como é que se prega o Evangelho para a sociedade dessa? Entende? O Evangelho, normalmente, dentro da cultura, né, porque isso aqui faz parte da cultura, essa mobilidade social, ela faz parte da cultura. Então, o Evangelho pregado a determinadas culturas, ele sempre será conflitante. De alguma forma, ele vai ser conflitante com essa cultura. Okay? Ele vai entrar em conflito com a cultura. E aí a gente percebe como isso se desenvolveu no decorrer do tempo dentro do plano de Deus. Né? Então aqui eu estou pensando nessa dinâmica que a gente está trabalhando dentro de um período antes de Cristo. Então antes de Cristo, a gente só vai resumir porque é muito tempo, né? Mas dá uma caminhada na história, olhando para o Antigo Testamento, sobre crescimento populacional, ocupação territorial, identidade cultural e mobilidade social. Então, para a gente não perder muito tempo aqui, porque não tem que gastar muito tempo, vamos pensar nas primeiras 10 gerações, ok? De Adão até Noé. Como é que isso aconteceu? Então, você percebe que houve um crescimento populacional, porque quando chega no capítulo 6 de Gênesis, haviam muitas pessoas sobre a face da terra. Você já tem 10 gerações, essas 10 gerações são colocadas de Adão até Noé, aí essas gerações se expandiram. Então diz lá que o homem se corrompeu totalmente e Deus não teve outra saída, vamos dizer assim, senão destruir a humanidade da face da terra. Encontrando uma família que era justa de Noé, preservou essa família. Então essa terra foi ocupada, né, por esse crescimento populacional. A terra foi ocupada basicamente numa região quase que única, né? Não era tanta gente assim. Então foi ocupada numa região quase que ali, né?
próxima uma da outra. E essa ocupação levou essa geração, e aí dando um pulo, né? Levou, na verdade, essa ocupação territorial, levou essa sociedade humana a uma identidade cultural. Eles queriam uma identidade cultural. Eles migraram para aquela região da Mesopotâmia, para aquela região por ali, né? E resolveram fundar uma cidade chamada... Qual o nome da cidade? Onde eles construíram uma torre. Resolveram construir uma cidade chamada Babel, e nessa cidade construíram uma torre, a Torre de Babel. O que significava a Torre de Babel? Vocês que são doutores de Bíblia aí, né? Qual era o propósito da construção da Torre de Babel? O povo não se perdesse um do outro. Chegar, o povo não se perdesse um do outro, conseguisse saber onde eles estavam. Eles pudessem se afastar, mas se encontrassem novamente. Identidade cultural. Primeiro, a Torre de Babel seria para eles um nome que seria estabelecido diante do mundo todo. Vamos construir para nós uma torre que preserve o nosso nome, que guarde o nosso nome, que resguarde o nosso nome, que não deixe, na verdade, que outra coisa interfira. Vamos construir para nós uma torre que mantenha a nossa unidade cultural. Ok? Ou seja, nesse aspecto aqui, a Torre de Babel, construída naquela região ali da Mesopotâmia por ali, acaba trazendo uma identidade cultural, e Deus vai interferir no processo. Por que Deus interfere no processo? Também está escrito lá. Vamos lá, vamos confundir a linguagem deles, porque se eles construírem essa torre, tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. Então, Deus foi lá, percebendo que a sociedade humana estava caminhando outra vez para o pecado. Imagine essa sociedade humana com uma única identidade cultural. Preste atenção nisso aqui, ok? Imagine essa sociedade humana com uma única identidade cultural. Todo mundo falando a mesma língua, usando a mesma moeda. Isso eu estou pedindo para vocês prestarem atenção, porque a sociedade humana nunca abandonou esse projeto. Ela nunca abandonou esse projeto. A língua universal, a moeda única. Vocês percebem, por exemplo, as coisas vão surgindo agora porque com a derrocada do PT, a gente vai descobrindo muita coisa. Então começa a surgir agora uma expressão que eu não sabia, eu não conhecia, não sabia que esse era o projeto deles, a chamada grande pátria, ou pátria grande, melhor dizendo. O que é a pátria grande? Já ouviram? Não. Pois é, né? Não ouviram falar da pátria grande? O projeto de governo do PT era fazer com que a América Latina fosse uma pátria grande. Foi por isso que o governo de Lula e Dilma injetaram dinheiro nas nações de Bolívia, Cuba, que mais? Lá do Chaves, okay? Venezuela. Ele injetou dinheiro para fora, porque na verdade era juntar todas essas nações num único governo, numa única liderança, num único sistema político, que é na verdade um socialismo ou no máximo um marxismo, ok? Eles chamam isso então de pátria grande. Depois dá uma pesquisada no Google e você vai ver o que é a pátria grande, né? Eu não sabia disso, estou tomando, nem vocês, né? Estão tomando conhecimento agora, eu tomei conhecimento essa semana que está um negócio chamado Pátria Grande. Preste atenção, eu postei isso. Quem tem passaporte aqui? Você? Vocês tiveram que renovar o passaporte agora, esse ano? Não? Não, eu não. O meu passaporte não está aqui. Na verdade, eu fiz, no caso, para ir à África. Quando? Foi no período da Copa. Não. Aí, então, agora? Não. Outra. Se você vai renovar seu passaporte agora, o nosso passaporte brasileiro, tinha o brasão das armas na capa. Ok? Se você for renovar o passaporte agora, inclusive está um movimento para retornar, porque eu fui renovar meu passaporte há uns 4 meses atrás e percebi, o brasão sumiu. O que tem na capa agora do nosso passaporte? A figura da bandeira do Mercosul. O brasão some e aparece o Mercosul.
Eu achei bonito quando eu fui pegar meu passaporte. Eu não sabia que isso fazia parte de um plano. Bem arquitetado, né? Ah, que legal. Inclusive aqui embaixo aqui tem o símbolo do Mercosul. Sabe como é que eu soube dessa coisa da pátria grande? Porque alguém agora está movendo um movimento para que o governo Temer coloque de volta o brasão dos nossos passaportes, porque aquilo foi uma forma exatamente de colocar o país dentro dessa visão da pátria grande. Ok? Por que há uma rejeição dentro desse movimento? Por que há uma rejeição da bandeira nacional, a nossa bandeira? Porque essa bandeira nacional e das nações, né, que querem envolver-se nisso, essas bandeiras, elas apontam para o nacionalismo, elas apontam para uma identidade nacional. E dentro dessa pátria grande, a identidade nacional tem que morrer. E a gente vai ter que ter uma outra bandeira que mostre a pátria grande. Ok? E parece que a bandeira ia ser vermelha, né? É por isso que existe um movimento dizendo que a nossa bandeira não é vermelha. Então a coisa não era bem mais profunda, bem mais complicada. Agora, por isso que eu estou dizendo, ok, gente? Sociedade humana nunca abandonou esse projeto. Ok? E o que eu entendo, que se isso é o pior das notícias, ela vai conseguir. Ok? Do meu ponto de vista, ela vai conseguir trazer isso de volta. E aí sim, esse líder que vai ser colocado aqui nessa identidade chama-se Anticristo. Ok? Dentro do ponto de vista de mobilidade social, certamente esse novo governo que aparece aqui, ou que apareceria aqui lá naquela época de Babilônia, né? Ou da Torre de Babel, e aqui, talvez seja, na verdade, uma mobilidade social apenas horizontal. Ok? Talvez a vertical desapareça. Ou, quem sabe, a vertical seja apenas uma possibilidade que o governo vai dar para quem escolher. Ou seja, se você está comigo, você pode ascender a novas classes sociais. Se você não está comigo, você fica. É assim? Olhando para Cuba, era diferente. Os que são contrários a Cuba, fora daqui. Os que estão comigo, você pode ascender. A mesma coisa a Venezuela, no mesmo caminho. Ok? E por aí afora. Não há essa liberdade para eu sou contra e ainda assim eu posso ter uma mobilidade vertical. Não, porque as portas se fecham. Bom, dentro disso aqui, se isso aqui vai acontecer e o governo ele mesmo vai manobrar, ele mesmo vai gerenciar a mobilidade social, como é que fica a igreja aqui, dentro desse aspecto? A igreja terá mobilidade social vertical? Não. Só horizontal. Vertical não. Por quê? Porque tudo vai ser impedido para ela. E aí, por exemplo, as pessoas bem-sucedidas que são cristãs, no caso, nesse sentido, pertencem, elas vão sofrer, ou elas vão deixar, né? Elas vão negar a situação ou vão... Isso já ocorreu na história. Essas pessoas, os bens delas serão confiscados. Okay. Tudo pertence ao governo. E os bens são confiscados. Okay. Partindo dessa ideia, no caso o golpe é real. Claro. Na cabeça deles, o golpe é real. É por isso eles tinham um plano. É por isso que precisavam de tanto dinheiro. Precisavam de tanto dinheiro. Então tem que tirar dinheiro de qualquer lado. Até dos empréstimos dos pobrezinhos. Okay? Tem que ter dinheiro. Muito dinheiro. Para poder comprar o que for necessário, comprar as pessoas, comprar o governo e por aí afora. Então, era um governo pautado na corrupção, mas com um propósito. Ok? Um propósito. Comprar todo mundo, porque infelizmente o dinheiro vai comprando, né? E você vai formando um partidão que você não consegue mais ser contra ele. A ruptura disso tudo é golpe contra o sistema que eles estavam tentando implantar. Sim, mas à medida em que você tem
À medida que você tem o Supremo Tribunal Comprado. que concorda com essa ideologia, à medida que você tem o Congresso, à medida que você tem o Senado, à medida que você tem as Forças Armadas, acabou, meu filho. O comando maior era comprado. A reunião da ONU agora que teve, que o Temer estava falando, o pessoal de Venezuela, Bolívia, tudo levantaram. Pois é. Eles saíram. É uma interferência, mas Deus está interferindo nisso. O Macri ter ganho as eleições na Argentina é uma interferência no processo. Por isso que eles bateram tanto. Né? O Paraguai, que não aceitou a questão da entrada da Venezuela no Mercosul, o Paraguai foi excluído pelo governo brasileiro e a Venezuela entrou. Não tem? Então a coisa é muito perpetuada. Não é isso? Pois bem, esse movimento missionário de Cristo na encarnação. Então dá um pulo na história. Eles estão agora no tempo em que Jesus estava aqui. Então, Mateus 9,35, Jesus faz uma declaração. Aliás, o evangelista faz uma declaração que mostra uma mudança de estratégia no movimento missionário. O movimento missionário até então era um movimento missionário pautado nessa movimentação de ocupação de terra. Sai Abraão de lá, vem para cá. Então Abraão, agora comissionado por Deus, ele precisa ser bênção para todas as gerações, não é isso? A geração dele cresce lá no Egito. Então o primeiro país, vamos dizer assim, do ponto de vista abençoado, missionário, o primeiro país abençoado por esse movimento missionário foi o Egito. Não só através de José, mas através do povo de Deus dentro do Egito. Mas não pode ficar só no Egito. Então sai do Egito e vai para a terra dos amorreus. Quando chega na terra dos amorreus, agora ela está envolvido, o povo de Deus está envolvido por diversas culturas ao redor. O povo de Deus deveria ser bênção para aquelas culturas. Mas, infelizmente, as culturas entraram e corrompeu o povo. Ok? É sempre essa tensão que a gente está vivendo. Entra e corrompe. Bom, nesse momento, né, de um povo, de culturas corrompendo o povo e judeus tentando se manter, eles se tornaram legalistas, né? É que Jesus entra na história. Então, Império Romano, cultura grega, não é isso? Povos totalmente envolvidos por filosofias gregas e um comando romano, e a terra prometida capturada pelos romanos, aqueles líderes judeus, né? Basicamente todos eles corrompidos pelo sistema, tentando se manter ali, aquela coisa, uma bagunça, e Jesus chega. Então Jesus vem, e a estratégia missionária de Jesus é essa aqui. Percorria Jesus todas as cidades, percorria cidades e aldeias, povoados. Então o foco de Jesus era universal, do ponto de vista de ocupação da terra, né? Ele ia às regiões urbanas e às regiões rurais. O foco dele está nas regiões urbanas. Mas no deslocamento, ele passa pelas regiões rurais. E no deslocamento, quando ele passa pelas regiões rurais, ele também vai anunciando o Evangelho do Reino. Ok? Então, esse percorrer é uma estratégia. Jesus andava de um lado para o outro. Ok? E andando, ele ia a todas as cidades, povoadas, e aí diz, ensinando nas sinagogas. As sinagogas normalmente estavam nos centros urbanos, Jerusalém, né? Enfim, ele pregava nessas sinagogas. Jesus entrava nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino. A mensagem dele é o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, a missão de Jesus, em cumprimento ao plano de Deus, era percorrer cidades e povoados, ensinar principalmente aos judeus nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. O foco de Jesus eram os judeus, né? Embora ele tenha alcançado não judeus, pregando o Evangelho do Reino. Então o Evangelho que Jesus pregava é o que Paulo disse, não tem outro, se descer um anjo pregando o outro é maldito. E ainda é o mesmo Evangelho imutável, ok? Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, isso aqui eram como sinais. Sinais que atestavam quem ele era.
sinais que atestam quem nós somos. Ok? Como é que Jesus fazia isso? Então, aqui tem, é bem difícil ver, né? Está bem apagadinho, mas porque é pequenininho mesmo. Mas aqui mostra exatamente como é que Jesus fazia missões. Ele não era fácil não, né? Ele saía de uma extremidade, porque Israel é uma faixa assim mesmo, comprida, né? É isso aqui, ó. Ele saía de uma extremidade à outra. Saía lá do Mar Morto para o Lago de Genezaré. Então, basicamente, de uma extremidade de norte a sul, de Jerusalém não, de Israel. Então, aqui, ele começa por aqui, não é isso? Vem, faz essa trajetória, sobe, né? Parece rápido, né? Desce aqui, vem, passa por aqui, vem por aqui. Daqui ele volta, entra em Jerusalém e morre em Jerusalém. É crucificado em Jerusalém. Quando o texto diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, assim, às vezes no jumento, a maioria das vezes a pé. Como, por exemplo, quando ele passou aqui em Samaria, aqui ele encontrou com a mulher samaritana. Era um lugar de deserto, tinha um poço lá. E ele parou porque estava cansado. Imagine, né? Ele vem nessa caminhada aqui, né? Aqui ele está cansado, ele para descansar. Porque ele ia, na verdade, subindo lá para Caná, enfim. Entenderam? Uma estratégia missionária no tempo dele. E essa estratégia missionária, o mundo que Jesus quis alcançar no tempo curto do ministério dele, era esse mundo aqui. Você foi a Cafarnaum. Como é que é Cafarnaum? Hoje está tudo ocupado, está uma mistura, porque boa parte dessa cidade você nem consegue entrar, porque elas estão tomadas por assentamentos palestinos, né? Assentamentos de povos árabes, faixa de Gaza, Jericó. Nem pensa em entrar em Jericó, porque nenhum guia turístico de Israel te leva a Jericó. Por quê? Jericó é assentamento palestino. E se você entra lá, principalmente se você for americano, nem pensar. Okay? Brasileiro, lá você entra lá e o principal foco deles, se você entrar sozinho, porque guia turístico, se for judeu, israelita, ele não vai te levar lá. Né? Porque você vai morrer lá dentro. Agora, se você for brasileiro, tem lá uma placa enorme. Você vem passando por uma estrada que vem por aqui e ela fica à esquerda para você entrar para Jericó, descer para Jericó. Né? Tem uma placa enorme, escrita com letras vermelhas. Essa é uma área de risco à sua vida. O governo de Israel não te dá cobertura. Se você entrar, é por sua conta e risco. Okay? Aí você entra. Quando chega lá, quando percebe que você é turista e você está vindo de Israel, entrou lá. A primeira coisa que ele te sequestra e exige dinheiro. Então não vale a pena. Isso está acontecendo muito também numa região que era muito visitada quando se ia lá, por aqui no Egito, né, que era exatamente o Monte Sinai. Começou a haver muitos sequestros de turistas no Monte Sinai. Então hoje as agências de turismo não querem mais te levar através do Monte Sinai. Okay? Então, muitas cidades que são bíblicas, hoje, para você visitá-las, não é muito fácil. Você tem que ter muita coragem, pedir a Deus e vai, porque mais você pode não voltar. O restante não, essa região aqui, você ainda consegue ir bem. Mas quando você começa a subir, né, para cá, você já tem aqui Monte Hermon, aí você já começa a ir para lá da Síria, como é que o negócio lá, ok? Já está complicado, né? Para cá você está na Jordânia, começa a ir perto do Egito, é uma região muito tensa. E mesmo aqui, quando você entra em Jerusalém para começar a visitar, você tem que ter muito cuidado. Porque quando eu fui, eu estava muito próximo da velha Jerusalém, da cidade antiga. E hospedado, para você ver como é que é misturado. Eu estava muito próximo de Jerusalém antiga, porque a gente ia a pé, ficou muito fácil, e hospedados no hotel árabe. Então a gente saía rapidamente de uma região controlada por judeus e entrava numa região controlada por árabes. E a gente, como era turista, não tinha problema. Né? Agora a gente tinha que ter muito cuidado com o que falava. Imagina eu estou dentro do hotel árabe criticando árabes.
construindo, eu conversando com vocês, estou lá comigo no Hotel Árabe, e conversando sobre a reconstrução do terceiro templo pelos judeus. E vamos matar, okay? Esse era o movimento. Então, estou mostrando a vocês como é que essa mobilidade se faz na história. Paulo, não é isso? Então, o movimento missionário de Paulo. Como isso, olha o mundo de Paulo como ampliou. Ok, gente? Veja bem, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, o Espírito Santo entra na agenda de Saulo. Eles estavam bem, como nós aqui, jejuando, orando, cultuando a Deus. De repente, o Espírito Santo foi lá e falou: separa-me Saulo e Barnabé. E aí, já era. Okay? A agenda de Saulo já era, né? Ele começa, então. São 3 viagens missionárias e, finalmente, uma viagem para Roma. Okay? Onde ele alcança a Europa. Veja bem, né? Através de tudo plano de Deus. Tanto plano de Deus que você percebe o naufrágio do navio, não é isso? Ele não morre nesse naufrágio. Ou seja, Deus preserva a vida dele. Ele fica numa ilha. Lá na ilha ele será picado por uma víbora. Não morre. Por que não morre? Porque Deus quer que ele venha aqui. Deus, aliás, a ilha é aqui, né? Deus vai dizer a ilha de Malta. Deus vai dizer para ele: Saulo, não temos. Importa que você chegue a Roma. Pronto, não tem nada que pare, né? Não tem navio naufragando, não tem cobra, ele vai chegar. E chegou. E lá ele ficou por 2 anos pregando o Evangelho e conseguiu chegar até a Espanha. Ok, gente? O Evangelho chegou à Europa. Então, o mundo de Paulo, o movimento de Paulo, missionário, era ir, voltar à igreja de Antioquia. Ele ia e voltava à igreja de Antioquia. Até que um dia ele foi e não voltou. Não é isso? Ficou por lá. Bom, esse movimento, caminhando rapidamente, ele entra num período chamado, eu estou dando saltos na história, não é isso? Ele entra num período chamado moderno, né? Movimento missionário moderno, modernidade, um período chamado, na verdade, modernismo, né? Que já ficou para trás, porque dizem que agora nós estamos no pós-modernismo, que ninguém sabe o que é isso, mas dizem que é, ok? Pois é, entende? Enfim, como é que começa o movimento missionário moderno? Começa por aqui. Dizem aí a turma aí que fala sobre missões modernas, que o pai de missões modernas é esse homem, William Carey, né? Mas alguns dizem que isso aqui é mais político, de acordo com a denominação que dominava, então cada um quer o seu próprio pai, né? Foram os batistas que começaram. Não, foram os presbiterianos. Não, e por aí afora, né? Essa coisa que a gente às vezes também entra nesse negócio das... Enfim, mas os livros registram William Carey, pai das missões modernas, e depois, né, não numa sequência cronológica, mas juntamente aí, depois disso, você tem aqui, se os metodistas eles dizem que nada, John Wesley vem antes do William Carey, não, enfim, né? Ok? Mas essa turma toda aqui, o Conde Zizendorf, os Moravios, John Wesley, Hudson Taylor, eles começam, na verdade, ou continuam, ou contemporaneamente com William Carey, eles começam a invadir as nações, a ir para as nações. William Carey foi para a Índia e ficou 40 anos na Índia e transformou a Índia num grande celeiro de colheita, né? Então, finalmente, ele tinha um problema, ele não conseguia ir para a Índia porque a esposa não concordava. Então, finalmente, no dia 13 de junho de 1793, século XVIII, a bordo do navio Crown Princesa Maria, William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou. Okay? Deixou para a família, a esposa concordou, os filhos também. Foi para a Índia, ele era um sapateiro, estudou, progrediu, foi para a Índia e lá ele então fez um grande trabalho missionário. Então agora você percebe que depois de Paulo, as Índias foram alcançadas, o mundo começa a ser alcançado e o movimento missionário era de envio. Foi e não voltou. Ir para uma pátria distante, lá ficar e lá pregar o Evangelho. Vocês perceberam? A gente colocou no tempo de Jesus como era o movimento missionário, no tempo de Paulo como era o movimento missionário, no tempo moderno como era o movimento missionário. Esse tempo moderno, a forma de fazer missões no tempo moderno, ainda é a forma que nós fazemos hoje, de enviar, ok? Sustentar o missionário em terra distante, enviando-os e sustentando-os, não é isso?
Ainda é assim. Pois bem, a atividade missionária do que nós vamos chamar aqui de pós-modernidade. É o nosso tempo, é onde nós estamos, é onde nós chegamos. Ok? Aí você precisa agora entender aquilo que nós falamos lá atrás, isso. Crescimento populacional, ocupação da terra, okay? Mobilidade social, identidade cultural, tudo agora dentro do que nós estamos vivendo, da nossa própria realidade. O que nós temos hoje? No que diz respeito a uma identidade cultural, e no que diz basicamente identidade cultural, o que nós temos é ocupação da terra, mas sobretudo identidade cultural. Nós temos uma globalização. As fronteiras hoje de países amigos, vamos dizer assim, são fronteiras abertas, né? Eu transito, por exemplo, no Mercosul, sem necessidade de passaporte. Na Europa, transita circular sem necessidade de passaporte, não é isso? Então, as fronteiras começam a se abrir, há uma cultura globalizada, não é isso? Porque essas distâncias foram encurtadas pela televisão, pelo avião e por aí afora, não é? Pela internet, sobretudo. Então, tornou-se uma sociedade globalizada. É o que nós somos hoje. Essa migração do campo para a cidade e de um país para o outro, né, fez com que houvesse grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, ok? Grandes metrópoles. E nessas metrópoles você tem gente de basicamente todas as nações, ok? Pessoas que migraram para essas grandes metrópoles. Então aqui no Brasil, por exemplo, né, você tem assentamentos, vamos dizer assim, né, que não são assentamentos, lá de povos estrangeiros. Por exemplo, o Temer, no discurso da ONU, ele falou que nós temos hoje no Brasil cerca de 90 mil imigrantes, né? Pessoas que vieram fugindo das guerras e outras circunstâncias, haitianos e senegaleses, por aí afora, né? Em busca de uma melhor oportunidade de vida. As características da vida nas metrópoles. Quando você tem a globalização, as metrópoles inchadas, né? Com essa migração toda, essa população enorme, né? Esse crescimento populacional descomunal e mais a migração, então os recursos que você tem nas grandes metrópoles são escassos para essa gente toda. Então você tem competição, né? Para galgar a mobilidade social, para você sair de uma situação para outra, concursos, não sei o quê. Você tem que estar muito bem do ponto de vista do preparo profissional, a toda a dificuldade que todos nós conhecemos. Isso não é fácil assim, eu quero ser médico. Ok, tá, só instalar o dedo e sou médico. Não. Você vai ter que lutar, vai ter que ralar, vai ter que pagar a universidade, você vai então estudar muito para você passar por uma universidade pública, aí entra a questão das cotas, você não está dentro das cotas, está, enfim. É tudo uma competição. Por quê? Os recursos disponíveis nas metrópoles não estão disponíveis para todos. Concordam? Aí você tem essa característica da metrópole, né? Da vida na metrópole. Tem gente que mora na rua, você tem as comunidades, você tem os grandes condomínios fechados, você tem, enfim, tudo que vocês conhecem. Como pregar o evangelho num lugar desse? Entenderam? Existe alguém, um autor que escreveu um novo livro, ele disse, o título do livro é Missões ao Inverso, ok? Missões ao Inverso. Missões ao Inverso. O que ele está propondo? Que aquele movimento moderno de missões, de enviar, ele deixa de existir e a gente passa a fortalecer as igrejas locais. Porque, basicamente, em quase todos os países hoje, existe um movimento evangélico, existe presença evangélica. Ok? Não estou falando presença denominacional, e aí a complicação, né? Porque você vai para um país, lá tem a Igreja Batista, mas não tem a Assembleia de Deus. Então, não serve. Porque a Assembleia de Deus vai mandar alguém para lá para poder montar uma Assembleia de Deus. Ou então tem a Assembleia de Deus, não tem Batista. Não serve. Porque a gente não pode trabalhar com a Assembleia de Deus. Então vamos mandar um missionário batista para começar o trabalho batista. Isso é complicado, não é isso? Agora, se nós olharmos do ponto de vista do Evangelho do Reino,
enxergarmos basicamente em todas as nações, ou quase todas, né, em nações fechadas, mesmo as nações fechadas, é possível que tenha lá um trabalho missionário. Ao invés, então, de eu estar mandando mais alguém para começar um novo trabalho, por que não fortaleceu o que está lá? Então, nós enviamos pessoas hoje, a proposta dele é enviar pessoas hoje para fortalecer os trabalhos locais, para que os trabalhos locais façam a sua missão, cumpram a sua missão. Entenderam? O que vocês fizeram lá pelo Betel, quando o senhor foi lá, né? A gente faz isso, a missão Sal e Luz trabalha desse jeito, né? A gente não envia missionário, a gente até envia, mas muito raramente. A gente fortalece trabalhos locais. Então, Guiné-Bissau, nós temos uma equipe, quem viaja com a gente sabe disso, nós temos equipe, essa equipe é cada vez mais treinada para poder treinar líderes nas igrejas locais e essas igrejas assumirem a responsabilidade delas. Nós fizemos isso em Guiné-Bissau, fazemos isso no Paraguai e fazemos por aqui, tá bom? Por quê? É muito mais cômodo, é muito mais barato, enfim, tem tantas outras coisas, tá bom? É claro que deve existir nações ainda hoje que talvez não tenham presença evangélica, então são povos não alcançados, precisam ser alcançados, mas, gente, dentro dessa globalização, são muito poucos. Muito poucos. Então nós precisamos descobrir aonde está o foco evangélico de uma igreja nesses países, fortalecer esse trabalho. Bom, então a gente está mudando uma guinada, não é isso? Na proposta missionária. E como esse trabalho local vai conseguir alcançar, na verdade, o lugar onde ele está, ou a região onde ele está? Aí entram as células. As células se adaptam muito bem ao estilo de vida metropolitano. Ok? Por que elas se adaptam muito bem ao estilo de vida metropolitano? Porque ela se adapta, porque ela vai assumir a característica de cada grupo. Então, eu posso colocar uma célula, ou a igreja local pode colocar uma célula onde ela quiser, com características lá daquele local, porque ela não está enviando alguém de fora, ela está aproveitando quem está lá dentro. Por exemplo, se a igreja do Valqueire quiser evangelizar o Chapadão, o que ela vai fazer? Vai formar aqui na igreja um grupo, enviar o grupo para o Chapadão, montar uma célula no Chapadão, é isso? Não. Deus me livre, quem vai? Levanta a mão, quem vai? Okay? Não precisa. Você tem muitos trabalhos, se vamos falar de batistas, que não é o caso, mas se vamos falar, nós temos muitos trabalhos batistas dentro do Chapadão. Então, ao invés de mandar a gente daqui para lá, que não é bem aceito, é estranho, o tráfico era diferente, a própria população era diferente, porque é comunidade, as comunidades são assustadas, quem é essa gente, está chegando, de onde vem, por que está aqui, e o tráfico vai querer saber. Então, para que essa complicação toda? Você pode trazer as pessoas que estão lá, treiná-las aqui, ou você pode enviar uma equipe de treinamento, treina, comece. E você, na verdade, tem um alcance muito maior dentro de uma comunidade, às vezes enorme, como Chapadão, Complexo Alemão, Rocinha, ok? Quando você, na verdade, começa a entrar nas casas com pessoas que são da própria comunidade, entende? Você começa a multiplicar a pregação do Evangelho do Reino a partir das casas, não a partir de templos, mas a partir das casas com pessoas que são da comunidade. Não vai ter conflito nenhum, não vai ter problema, já são de lá, elas sabem como se mover. Por exemplo, hoje, eu tenho um trabalho no Complexo Alemão, mas quando eu quero ir ao Complexo Alemão, eu ligo para o missionário e pergunto, como é que está a situação? Ah, pastor, não vem hoje não, está tenso aqui, está tendo tiroteio. Ah, pastor, você pode ver, está tudo tranquilo. Ou seja, eu não sou de lá, eu sou um estranho, né? Mas ela é de lá. Ela percebe até mesmo quando o movimento está tenso, ok? E assim a gente entra, muito mais eficaz. Algumas questões. A forma mais eficaz de missão urbana. E eu estou até colocando urbana, porque hoje o mundo é muito urbanizado. Une o método de Jesus, de Paulo, às características da pós-modernidade através de hospitalidade, do relacionamento e do discipulado. Ok? Então, o método de Jesus, aldeia, aldeia, cidade, cidade. Método de Paulo, muito mais, vai e volta, não é isso? Método da modernidade, vai e fica, não é isso?
Bom, com as células você faz isso tudo, você junta essa questão toda de uma forma muito mais prática e também, na verdade, econômica. As células se adaptam muito bem ao estilo de vida metropolitano, preenche o vazio da vida metropolitana. O principal vazio da vida metropolitana é relacionamento. Numa vida metropolitana, do jeito que nós estamos aqui, não existem relacionamentos, não é isso? Eles existem, mas muito precários. E as células, na verdade, ela é um grupo de relacionamento, né? Ela convida para um relacionamento, ela abre as portas de uma casa, estimulando as pessoas ao convívio social com o outro. Ou seja, você convida a pessoa para vir para a sua casa. Imagine isso dentro de uma região metropolitana, né? Quem é que faz isso? Você vai a um grande condomínio, mora dentro do grande condomínio, você não pode entrar, mas tem morador lá que é evangélico, enfim. Se ele abrir a porta dele e dizer, olha, nós estamos fazendo uma reunião de oração na minha casa, vai ser bem-vindo à minha casa, isso, imagine o impacto disso dentro de uma sociedade que o vizinho entra dentro do elevador com você e desce no mesmo vizinho, um olha para o outro, às vezes mal se cumprimenta, porque nem se conhece, não sabe onde vem nem onde vai. Okay? Imagine, né? Então é uma quebra de um paradigma dentro desse relacionamento precário. Pode ser eficazmente aplicada a missões transculturais, por quê? Por causa da globalização. Tem gente de tudo quanto os países aqui. Com foco em evangelização, treinamento de liderança e apoio. Quando isso não está na sua própria região, essa missão transcultural, pela globalização, você pode enviar uma equipe com esse foco aqui, é isso? Para outros países, para poder lá montar a mesma estrutura e o trabalho local dar conta disso. As células se adaptam muito bem ao estilo de vida metropolitano, por quê? Estrutura mínima e baixo custo. Uma célula precisa de som, a célula precisa de retroprojetor, a célula precisa de microfone, a célula precisa de ar-condicionado, já tem lá, né? Se não tiver, coloca o ventilador. A célula precisa de quê? E nenhum custo de enviar alguém, né? Porque você envia um missionário, tem que manter... É mínimo, custo é mínimo. Ok? Multiplicação de líderes. A célula é muito eficaz porque ela foca em multiplicação de líderes. Um líder terá que multiplicar um outro líder. Ele precisa, e essa multiplicação de líder é tudo que nós necessitamos hoje, entende? Oportunidade de serviço para todos. Todos na igreja têm oportunidade de serviço, porque todos moram numa casa, com certeza, né? Todos, na verdade, podem abrir a porta das suas casas, ou todos podem se tornar um líder de célula. Todo mundo pode fazer, todo mundo. Está aberto, né? Tem um treinamento? Claro que tem que ter. A forma mais eficaz para cumprir o propósito de Deus. Abençoar todos os povos para que a terra seja cheia da glória de Deus e o louvor, e o louve e o glorifique. Encerramos aqui. E eu queria encerrar da seguinte forma. É uma visão um pouco, vamos dizer assim, não sei se bem-vinda, né? Como eu disse para vocês no início, a igreja precisa estar trabalhando dentro do plano de Deus, não fora. É isso? Ele disse que Deus, no plano dele, ele conhecia, né, desde a eternidade, todas as coisas, de tal maneira que o plano de Deus, ele caminha dentro dessas transformações sociais. Então, lá na eternidade, Deus previu estratégias, já no plano dele, ele previu estratégias que antecipava-se a própria transformação da sociedade. Quando essa transformação da sociedade chegava, o plano de Deus é como se adaptava, né? Então, dentro desse processo, eu vejo as células nesse tempo como plano de Deus, não como plano de homens. Para mim, célula é uma visão de Deus para esse tempo da sociedade que estamos vivendo. Como assim? Porque Deus sabe, dentro do plano dele, que o tempo do fim está se aproximando cada vez mais. Entende? E dentro da minha visão, aí já é uma questão muito mais meio profética, dentro do que eu compreendo desse mover de Deus através de células nas igrejas,
Eu penso o seguinte, como eu disse para vocês, aquele projeto de uma só nação, uma só língua, um só líder, enfim, lá da Torre de Babel, a sociedade humana nunca abandonou. Então a igreja vai estar fora disso. Não é isso? Ela vai estar fora, ela não terá acesso a nada disso. Logo, os privilégios da igreja vão acabar. Entenderam? À medida que os privilégios da igreja começarem a acabar, um dos principais privilégios da igreja é esse que nós temos aqui, templos. Então eu vejo, na verdade, da seguinte forma: a igreja nasceu nas casas, não é isso? Em Atos dos Apóstolos, a igreja nasceu nas casas e ela terminará nas casas. Alguém disse que Entenderam? a igreja nasceu na casa por causa da perseguição. E aí, isso é um pensamento de um amigo pastor. Ele é contrário à célula porque ele diz que descaracterizou a igreja. Olha só. E por conta disso, aí eu cheguei a citar, mas a igreja não nasceu nas casas. E aí ele colocou essa questão. Mas isso eu entendo aí que está dentro do plano de Deus, né? Mas aí ele colocando falou, mas descaracterizando a igreja, eu quero ver aonde que isso vai parar. Não sei Pois é, o problema é exatamente isso, eu quero ver onde vai parar. A pergunta que eu faço, que é semelhante a dele com um foco diferente, eu quero ver aonde vai parar a igreja se ela não enxergar uma possibilidade de ser igreja fora do templo. Aí eu pergunto, aonde vai parar a igreja? Porque se a igreja ela só consegue se enxergar a igreja dentro do templo, ela vai perder o templo. Como se todos os templos foram destruídos. A história mostra isso. E o grande problema do povo judeu é que ele não consegue ficar fora do templo. Então quer construir o terceiro templo, de qualquer maneira. E ele está impedido de construir porque há algo que o detém lá, porque está no lugar do templo, ele só quer aquele lugar. E é muito claro para a igreja, o caminho é o mesmo. Se a igreja perder os templos, ela ficar com saudade dos templos, tentando reconstruir templos, Jesus vai voltar e vai encontrar a igreja girando em torno, batendo a cabeça no muro. Aqui era o meu templo. Ok? Igual os judeus. Então, para mim, o Espírito Santo está fazendo um movimento, levando essas igrejas do templo para as casas, porque quando não houver templo, tem as casas. E a igreja continua. Para mim, é um mover de Deus preparando a igreja para o fim. Porque o tempo do fim começou no Pentecostes. Quando Pedro pregou, ele disse, olha, o que vocês estão vendo, não é que a gente está bêbado. Mas isso é o que profetizou o profeta João, que nos últimos dias, então os últimos dias começaram há 2000 anos atrás. E esses últimos dias terminam no grande e glorioso dia do Senhor, é a profecia de Joel completa. Porque a gente está chegando lá. Então esse é um tempo que Deus, por misericórdia, está preparando o povo dele para continuar sem os privilégios. Porque se aquele projeto lá de Babel não foi abandonado, ele vai ser colocado em prática. E nós não estamos dentro desse projeto. Ok? Por isso, para mim, células como estratégia missionária hoje é o foco. Ok, gente? Amém? Amém. Entenderam? Pergunta?